além da Lei Maria da Penha e de delegacias especializadas no atendimento dessas mulheres agredidas, a tecnologia também vem para somar força nessa luta. A gente vai conhecer agora um aplicativo de celular que permite para a vítima que ela chame ajuda clicando num único botão. Se os números da violência doméstica ainda parecem desafiadores depois de mais de uma década de leis protetivas para a mulher, imagine então mudar a forma de pensar de toda uma sociedade. A mulher sofre violência e normalmente as pessoas perguntam, mas o que ela fez? Querem entender o que ela fez para poder ter sofrido a violência. A violência é inadmissível. A gente não tem que discutir se a mulher mereceu ou não, se ela... alguma situação, ela foi responsável por aquilo. De qualquer forma, a gente tem que ensinar que os homens têm que respeitar e não culpabilizar a mulher. Enquanto essas mudanças acontecem com o passar dos anos, a tecnologia dos tempos modernos se transforma em ferramenta no combate à violência. Felipe Fontes é fundador da Nearby, uma empresa que utiliza aplicativos para aumentar a segurança dos usuários. O Nearby surgiu numa onda de violência contra a mulher que estava tendo em volta da faculdade de Campinas, da Unicamp, e que a gente percebeu que a tecnologia disponível hoje estava subutilizada na proteção das pessoas, principalmente as mulheres que estão querendo ter maior liberdade para andar sozinha à noite, querem voltar da aula, esse tipo de coisa, não estavam se sentindo seguras. E a gente viu que o próprio celular dela poderia ser uma ferramenta poderosa na proteção e ela atingir essa qualidade de vida e essa liberdade. A partir daí, o grupo organizou uma vaquinha para viabilizar os recursos e desenvolver a plataforma. O melhor de tudo é que é de graça. Para usar o Nearby é muito fácil, é só baixar o aplicativo Nearby, ajuda proteção, para iOS ou para Android, fazer o seu login, aí já está pronto para utilizar. Você pode utilizar ele no formato público, ou seja, chamar a ajuda de pessoas próximas que podem se ajudar, e aí depende em cada comunidade o quanto de pessoas já está utilizando, ou criar uma rede privada, seja com vizinhos ou com familiares. E aí numa situação emergencial, você através do aplicativo com um clique, ou através de um botão emergencial, você pode estar fazendo a ativação, e essas pessoas vão ser instantaneamente notificadas, recebendo seu áudio, sua posição e podendo atuar de uma forma rápida ao seu favor. Para tornar o pedido de socorro ainda mais rápido, uma espécie de botão do pânico foi criado para que, com um clique, essa rede seja acionada imediatamente. Esse dispositivo, sim, tem um custo de R$ 99. A utilização da tecnologia para a violência doméstica, ela funciona muito para duas coisas. Para a criação de provas, ele permite fazer registros de sonoros, visuais, e outro, para fazer denúncias de uma forma mais silenciosa. Uma ajuda e tanto para quem sofre e se cala enquanto precisa falar. Enquanto isso, a sociedade aprende a dar apoio às vítimas, mas também reeducar os agressores. Tem que ser preso, ele tem que ser punido, né? E claro, a lei está aí para isso. Mas é muito importante que esse homem possa entender, né, o papel da mulher na sociedade. Então, hoje em dia, há grupos reflexivos para tentar fazer com que esse homem entenda, né, o papel da família, a importância de uma relação saudável, né, que haja respeito. Não basta só criar uma lei, é necessário investir em outras coisas para que aquilo que a lei traz seja colocado em prática. Então, o imprescindível é que sejam criadas cada vez mais políticas públicas e serviços de atendimento. E assim, a longo prazo, eu acho que é um modelo de educação, de reconstruir, né, essa percepção do que é ser mulher e qual que é essa igualdade entre homens e mulheres para que a gente tenha, quem sabe, no futuro, um nível compatível, né, de igualdade entre homens e mulheres. Bom, nossa reportagem traz aí dados, traz especialistas ligados à área de segurança. E aqui no estúdio a nossa conversa é com a doutora Tânia, que é da área de ciências sociais. E a conversa aqui dentro, Tânia, vai um pouco mais além das questões e dos dados apresentados aqui. Você explicava para a gente sobre, no bloco anterior, né, a sociedade evoluiu, tem mais conhecimento, tem mais acesso à informação, mas a violência não diminui.
por outro lado, a gente vê números crescentes, talvez porque as mulheres estejam falando mais e se Claro. conhece mais agora do que há algum tempo atrás, mas o fato é que a violência continua presente, a violência de todas as formas, mas especificamente falando sobre a violência contra a mulher. Claro, e a gente pensa, mas e esse paradoxo? Então, como que seria essa questão? Eu fico pensando, claro, que há mais coisas além disso. Eu acredito que as mulheres precisam de continuar falando, mas elas também precisam de cuidados, porque às vezes nem as pessoas que estão mais próximas não entendem por que ela não fala e ela tem um motivo dela. E se você for buscar a fundo, você vai entender os motivos porque ela não fala, não é? Ela está sendo ameaçada, ela está sendo coagitada pelo marido. Então, eu acredito que se o conhecimento está cada dia mais avançado e a violência, e ele não consegue, pelo menos diminuir essa violência, a gente tem que saber o que está de errado nisso. Se você olha, você tem, agora falando do Brasil, cada esquina você tem uma religião, né? E parece que o Brasil está mais religioso. E não teria que ter menos violência se o Brasil é o maior país católico do mundo, a gente sabe disso, não é? E não deveria ter menos violência, e por que não tem menos violência? Eu acredito que falta a prática. Você diz isso porque, de maneira geral, toda religião leva o seu fiel a ter uma prática de vida moral melhor. Claro, e eu estou falando de religião de modo geral. Sim. Nós temos muita teoria. E a distância da teoria... Então, se nós somos religiosos, e se o Brasil é religioso, por que tem tanta violência? Eu acho que precisa da prática. Nós temos a teoria, mas falta a prática. E a gente não pode esquecer, mesmo como cientista, antropóloga, isso parece até um desafio à antropologia, e eu gosto de desafiar na antropologia, eu acredito que a gente precisa de... eu acho que o homem está cada dia, apesar de muita religião, está cada dia mais distante de Deus. E a gente fala, mas como que a gente deve fazer? Nós temos aí guias práticos, como a palavra de Deus, nós temos o que a gente faz, por exemplo, palestras, e se a gente pegasse essas aplicações e colocasse como prática na sociedade, o que eu leio, eu vivo. O que eu falo aqui com você, eu deveria viver ali na prática. Agora, você quer dizer com isso que pessoas sem religião são mais propensas à violência, é isso? Tem relação? Não, eu acredito, por exemplo, eu posso te dar um exemplo, a Suécia. A Suécia, o país é ateu, ou a Suécia é ateia. E você quase não vê, eu tenho uma irmã que é casada com um norueguês que cresceu na Suécia, e ela dizia que não tinha violência. Agora, você tem o problema da Suécia, está um pouquinho complicado, com essa questão de a Suécia ter abrido espaço para aceitar as pessoas que vêm de fora, os estrangeiros. A situação é um pouquinho diferente. Mas a Suécia até violência. Quase não tinha, você não ouvia falar de violência. Então, eu não relaciono o ateísmo. E eu te digo o contrário. Eu acredito que as experiências que eu tenho com as pessoas que dizem que Deus não existe, porque o ateísmo tem várias linhas também, o comportamento delas morais são muito mais fiéis ao que elas não acreditam que é em Deus do que as pessoas que dizem que acreditam em Deus. Então a gente continua num beco sem saída aqui, Tânia, para entender a razão para essa perpetuação da violência. Não importa se a pessoa é religiosa ou se não é religiosa, a violência pode estar em todos os grupos. E a raiz disso, qual é então? E por que a sociedade não consegue simplesmente resolver um problema que é tão grave, né? Porque a gente tem esses números aí crescentes de mulheres sendo vítimas constantes dos próprios maridos, namorados, daqueles que convivem com elas e tentando se livrar disso e lutando com isso. E a justiça de um lado agindo, as leis, as autoridades tentando resolver, mas não se resolve. Então, e a gente pensa, nós estamos aqui, nós somos reais, não é? Eu consigo falar com você, eu consigo tocar em você, mas as coisas espirituais,
a gente não consegue ver. E eu acredito que há um conflito, se a gente for falar agora de coisas que você não consegue ver, há um conflito e a gente não quer aceitar isso. Então, você fala assim, hoje as mulheres, o número de mulheres que são violentadas, assassinadas, não é tão grande quanto o passado, mas elas continuam sendo mortas. Isso passa pela educação familiar? De quem sabe, a estrutura familiar ensinar desde pequenininha a criança, menino e menina, sobre as responsabilidades de um e de outro e sobre o respeito mútuo. Será que falta isso também? A sociedade é o reflexo das famílias. O que está acontecendo nas famílias? Hoje, para você, a psicologia fala família funcional, a sociologia fala família estrutural. Quais que são as estruturas de uma família? Quando você olha, poucas famílias, mesmo dentro das religiões, são famílias estruturadas. Não é? E outra coisa, esses filhos, essas violências, elas começam dentro de casa. E elas vão refletir aonde? Na sociedade. E esses filhos que vêm, assistem os pais ofendendo as mães e espancando as mães, eles vão repetir. E os agressores, tem muitos que são pessoas educadas. E aí, você conhece a história dele? Será que ele viu violência em casa? Aí eu penso, e no namoro, será que também não resolveria isso? Você conhecer a pessoa? Perceber antes. Perceber? Tânia, eu agradeço muito pela sua participação aqui. Sei que a gente poderia conversar muito mais. Acho que você tem que voltar aqui para a gente seguir com essas ideias, essa discussão. Muito obrigado. Voltaremos, com certeza. A você de casa também, agradeço pela sua colaboração mais uma vez, pela sua participação com a gente, pela audiência aqui junto com a gente. O programa Realidade em Pauta volta no nosso próximo encontro e eu espero você para mais esse programa. Um abraço e até lá.